A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre do ano de 2021, estamos estudando lições bíblicas baseadas nos livros de Reis. E hoje nós vamos estudar na lição de número 12, uma lição que tem como título o reinado de Josias. Queremos salientar que esta lição de número 12 será estudada em todas as Assembleias de Deus no Brasil no dia 19 de setembro de 2021, terceiro domingo de setembro, e é comemorado neste dia o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Aqui eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, como também todos os alunos, todos os que fazem a EBD em nosso país. 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, então na lição de hoje nós vamos falar sobre o reinado de Josias, na lição 12, o texto áureo da nossa lição, 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A verdade prática da nossa lição de hoje diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Então, hoje nós vamos falar sobre o grande avivamento que ocorreu lá em Judá e em Jerusalém. Nesta época não tinha mais o reino do norte, já tinha sucumbido perante a Assíria, mas restava ainda o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, onde havia o templo do Senhor construído na época do rei Salomão. Então nós vamos, nesta lição de hoje, pontuar o avivamento gerado por Josias. E é bom que a gente entenda que depois de Ezequias, nós estudamos na lição passada o grande avivamento que ocorreu, o penúltimo avivamento que ocorreu em Judá, liderado pelo rei Ezequias. Porém, Ezequias morreu e assume no lugar de Ezequias o seu filho Manassés, que foi o pior rei de Judá e Jerusalém. Então Manassés foi o pior rei que reinou em Jerusalém e introduziu tudo quanto foi tipo de idolatria, astrologia, misticismo e tantos pecados idólatras de toda espécie em Israel. Depois de Manassés, reina Amon, um reinado curto, e depois assume o trono o jovem Josias, o jovem rei Josias. Então nós vamos hoje evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, depois destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, e no tópico 3 vamos identificar o retorno da celebração da Páscoa. Então, apesar dos 31 anos de reinado de Josias, Judá não mudou de direção, nem abandonou seus maus costumes. Nós vamos aprender na lição de hoje que Josias reinou 31 anos em Jerusalém, fez a parte dele, promoveu ali um grande avivamento, mas infelizmente o povo logo voltou a pecar, voltou a transgredir a lei do Senhor. Mas Josias fez o que era certo, foi a última tentativa de Deus, liderada ali pelo profeta Josias, para trazer o povo aos caminhos do Senhor e evitar a destruição, evitar o cativeiro, mas infelizmente o avivamento durou pouco tempo. Então, o povo não mudou de direção nem abandonou seus maus costumes. Entretanto, os constantes esforços do rei Josias para servir ao Senhor com fidelidade lhe renderam a honra divina. Então, isso é muito importante. Ele não conseguiu evitar o cativeiro em Jerusalém, mas ele fez a parte dele, fez as reformas necessárias, mas infelizmente
depois, no futuro breve, após a morte de Josias, o povo se desviou de novo e acabou indo para o cativeiro. Então, isso que nós vamos estudar nessa lição de hoje. O tópico 1 da nossa lição diz: Josias repara o templo. Então, durante o reinado de Manassés e Amon, o templo estava abandonado, o culto ao Senhor abandonado, a vida religiosa, a vida espiritual do povo estava abandonada. O povo estava relaxado em buscar a presença do Senhor. Então, quando Josias assume o trono, ele empreende ali uma grande reforma religiosa na nação, e dentre muitas ações necessárias para aquela reforma religiosa, tinha também a reforma do templo, a reforma da estrutura física do templo que estava abandonado. E quando eles começaram a fazer aquela reforma no templo, inclusive de tirar do templo coisas, objetos idólatras, estátuas de deuses pagãos e tudo que era impuro, e também reparar as frestas, as brechas, as rachaduras do templo, reparar as portas, enfim, toda a reforma física que era necessária. E durante esse trabalho de reforma, o sacerdote achou o livro da lei. Então, o livro da lei provavelmente era o Pentateuco, a lei de Moisés. O livro da lei estava perdido no templo. Certamente, durante os reinados anteriores de Manassés e Amon, devido à grande apostasia do povo, eles queimaram muitas cópias das Escrituras, e alguém escondeu essa cópia da lei lá no templo, para que fosse preservada no futuro, para que essa cópia da lei fosse impedida de ser queimada por aqueles reis pagãos. E isso foi muito importante. Então, com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e aos outros assessores que fossem ao templo ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro da lei do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Imagine aí a Bíblia ser perdida dentro da própria igreja, o local mais recomendado de se falar, de se ensinar as Escrituras. Por este relato, a gente percebe como era o nível de desinteresse pelas coisas de Deus, por quem deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas no livro. Então o povo estava desviado, os sacerdotes, os levitas, as autoridades, todo mundo, o povo de modo geral, estava desviado dos caminhos do Senhor, porque estavam longe da lei do Senhor. A lei do Senhor estava perdida no templo, não era ensinada, não era praticada. Então, quando o rei soube disso, ele rasgou suas vestes. Foi lido o livro da lei perante o rei e toda a corte, e o rei ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Então, a palavra de Deus, ela toca no coração, é como uma espada de dois gumes, e a palavra de Deus, ela traz luz à nossa vida e mostra o nosso pecado, mostra o quanto nós estamos próximos ou afastados de Deus. Como a Bíblia não estava mais sendo ensinada, como o povo não tinha mais acesso à palavra de Deus, como as autoridades religiosas negligenciaram o ensino das Escrituras, o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Então, ao ser impactado pela mensagem do livro da lei, Josias não se justificou em razão dos seus próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. Então, o rei Josias, ele não culpou ninguém, simplesmente se humilhou rasgando suas vestes
demonstrando a piedade do seu coração. Então, essa é a resposta que nós devemos dar em consequência ao conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é como espada alguma de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, diante da palavra de Deus, devemos nos render à vontade do Senhor. Então, meus amados irmãos, chegamos assim ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, rapidinho, a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, internautas que acompanham as redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, como também telespectadores da TV AD, canais 8 e 38. Nós estamos no programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 12 deste trimestre, que tem como título o reinado de Josias. Josias foi o último rei que reinou em Jerusalém, que foi um rei bom. Depois de Josias surgiram outros reis, que todos eles foram reis maus e que levaram o povo e a nação ao cativeiro babilônico. Mas Josias foi o último rei piedoso que, através dele, Deus fez a última tentativa de trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Josias foi lembrado pela palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 23, versículo 25, com as seguintes palavras: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então, esse testemunho a respeito do rei Josias é maravilhoso. E o avivamento, ele começa pela liderança. Se a liderança for avivada, o povo também vai ser avivado. Se a liderança tiver compromisso com a palavra de Deus, então vai influenciar positivamente ao povo. Por isso que Josias empreendeu ali, liderou aquele grande avivamento, e diz o texto sagrado que Josias se voltou para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Era uma conversão genuína, um arrependimento genuíno. E diz o texto que ele fez isso de acordo com toda a lei de Moisés, porque todo avivamento tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não existe avivamento fora das balizas da palavra de Deus. Avivamento não é sinônimo de emocionalismo. Avivamento não é sinônimo de emoção, de uma onda, de uma moda. Não, senhor. Avivamento é com base na palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz o verdadeiro avivamento. O autêntico e genuíno avivamento vem através do conhecimento da palavra de Deus e da obediência à palavra de Deus. Então, para isso, o povo tem que ter acesso à palavra de Deus. Para isso, as lideranças religiosas precisam ensinar a palavra de Deus ao povo, e assim Deus vai tocando nos corações e as pessoas vão se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos seus maus caminhos, buscando ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e assim vão obedecendo a palavra de Deus. Então, quando o rei Josias ele ouviu a leitura do livro da lei do Senhor, ele teve consciência dos seus próprios pecados. Muita gente vive em pecado e anda afastada do Senhor porque não conhece a palavra do Senhor, nunca foi confrontado com a palavra do Senhor, não lê a palavra do Senhor, não ouve a pregação da palavra do Senhor, então fica afastado da vontade de Deus.
Então, quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, ele se conscientizou, a ficha caiu, se conscientizou dos seus próprios pecados e de como ele e o povo e a nação inteira estava afastada de Deus. Então, ele mandou consultar a profetisa Hulda, nessa época do rei Josias. Havia em Israel uma profetisa bastante respeitada, cujo nome era Hulda. E não é tão comum assim ter profetisas de destaque em Israel. Em vários momentos da história aparecem algumas profetisas de destaque em Israel, mas normalmente a maioria dos profetas eram pessoas do sexo masculino, eram homens. Mas nessa época a apostasia era tão grande, antes de Josias, deixada por Manassés e Amon. A apostasia era tão grande, que muitos profetas já tinham se desviado, mas aquela mulher, a profetisa Hulda, estava ainda fiel ao Senhor, se mantendo fiel a Deus. Ela não tinha se dobrado perante a idolatria e Deus usava aquela mulher. Então eles foram consultar a profetisa Hulda e a profetisa Hulda confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. É o que diz o texto de 2 Reis, capítulo 22, versículo 18 a 20. Diz assim a palavra da profetisa Hulda: digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Então estas foram as palavras de Deus ao rei através da profetisa Hulda. Então o arrependimento, a conversão sincera, o arrependimento sincero do rei Josias, isso agradou a Deus e Deus honrou o rei Josias por isso. Então, meus amados irmãos, sintetizando aí o tópico 1 da nossa lição, a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Vamos agora ao tópico 2 da nossa lição, que diz assim: a renovação do pacto com o Senhor. Então, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Então, o rei, ele foi tocado por Deus através da leitura da lei do Senhor, mas ele, para poder convencer o povo, para também influenciar o povo a se arrepender e voltar-se para Deus, ele usou como estratégia também a leitura da palavra de Deus. E aqui eu lembro que Paulo diz: persista em ler, exortar e ensinar. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz: persista em ler. E aí é a leitura pública das Escrituras, é a exposição das Escrituras. O líder da igreja, o pastor da igreja, os mestres da igreja precisam ensinar a palavra de Deus ao povo. A palavra de Deus precisa ser ensinada na igreja, para que assim o povo, ao ouvir a palavra de Deus, seja confrontado pela palavra de Deus e possa se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor. Então, Josias, ele convocou todo mundo para ouvir a lei, para ouvir a palavra de Deus, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Segundo Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 3, diz assim: então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes.
Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da lei que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Então observe aí que o rei Josias, ele liderou toda aquela leitura pública das Escrituras. O rei Josias liderou todo aquele arrependimento coletivo, liderou toda aquela conversão nacional ali do povo para se voltar para Deus. O líder, ele vai à frente, o líder, ele dá o exemplo tanto de leitura como de obediência à palavra de Deus e chamou o povo ao avivamento. Então, meus amados irmãos, nós observamos aqui como a palavra de Deus é poderosa para promover o avivamento. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Então, é o povo tendo acesso à palavra de Deus. É quando a palavra de Deus é ensinada, ela vai produzir o verdadeiro resultado. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. Então, devemos pregar a tempo e fora de tempo. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro e não um fogo de palha. Portanto, meus amados irmãos, irmãs, pastores, dirigentes de congregação, professores e superintendentes da escola dominical, preguemos a palavra a tempo e fora de tempo. Só a pregação da palavra de Deus produz o verdadeiro e autêntico avivamento. Não é fazendo show, não é fazendo evento por evento, fazer por fazer, mas tem que ter conteúdo, tem que ter palavra. É a palavra de Deus que vai despertar o avivamento. Muito bem, nós chegamos assim ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo, já voltaremos. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, telespectadores da TV AD, canais 8 e 38, internautas que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube. Também queremos saudar com a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3. O programa EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando hoje a penúltima lição do trimestre, a lição de número 12, que tem como título O Reinado de Josias. Então nós estamos falando aqui sobre este grande avivamento, o último e grande avivamento que aconteceu em Judá e em Jerusalém. E este avivamento foi liderado pelo rei Josias, que foi um rei reformista, foi um rei que teve a coragem de se voltar para Deus, teve a coragem de se arrepender e de influenciar toda a nação a voltar-se para o Senhor, de sorte que a Bíblia diz em 2 Reis 23 e 25, em relação a Josias, as seguintes palavras: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então, ele liderou esse avivamento após o livro da lei ter sido encontrado, após o livro da lei ter sido lido, falado, e ouvido por ele e pelo povo. Então, nós vemos aí que a palavra de Deus, só ela produz e desperta o verdadeiro avivamento. Não existe avivamento
com desobediência à palavra de Deus. Só existe o verdadeiro avivamento se houver obediência à palavra de Deus. O tópico 2.2 da nossa lição diz a destruição dos ídolos. Então o rei Josias, ele reparou o templo, consertou, fez aquela reforma física ali no templo, isso é importante, mas só isso não é suficiente. Porque tem muitos templos aí lindos, bonitos e maravilhosos, aconchegantes e confortáveis, mas não tem a presença de Deus naquele lugar. O povo não adora a Deus em espírito e em verdade, o povo vive em desobediência. Jesus não é o Senhor daquele lugar, daquele povo. Então não é necessário apenas reforma física, não é necessário apenas construção de novos templos, ampliação, embelezamento dos templos, mas o mais importante é o templo do nosso interior. A Bíblia diz que cada um de nós individualmente somos templo, casa e morada do Espírito Santo, e também a Bíblia diz que nós coletivamente, a igreja também é templo do Espírito Santo. Então nós devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Então, Josias, ele fez aquela reforma do templo, mas também aproveitou para tirar de dentro do templo todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, Josias expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Observe o que diz o texto bíblico em 2 Reis, capítulo 23, versículos 4 a 7. Diz assim: o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Foi uma época de muita idolatria a Baal, mas também de muita astrologia. Inclusive, isso já vinha lá de Manassés, que praticava bastante essa astrologia, adoração ao sol, à lua, às estrelas. Josias também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Então ele fez ali uma limpeza, uma grande reforma, destruindo ali os ídolos e os altares idólatras. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí com este exemplo de que o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. E um coração verdadeiramente avivado, uma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo, um cristão verdadeiro que vai morar no céu, ele automaticamente tem essa predisposição, essa facilidade de se dispor a obedecer a palavra do Senhor. A obedecer a palavra do Senhor. Porque a fé verdadeira produz boas obras. A fé verdadeira produz boas obras. Então, dentre muitas obras que são registradas no texto bíblico, como consequência da fé genuína deles, tem aqui a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do templo e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. A Páscoa era uma obrigação do povo celebrar anualmente. Todo ano tinha a festa anual da Páscoa que Deus tinha instituído por meio de Moisés, quando saiu do Egito. Então, todo ano era obrigado o povo celebrar a Páscoa, mas o povo tinha deixado
de celebrar a Páscoa. Esta Páscoa que Josias organizou e incentivou para que fosse celebrada foi a maior celebração de Páscoa desde os tempos do profeta Samuel, lá na época dos juízes, muitos anos, séculos antes. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, restabeleceu o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Então, Josias organizou tudo, reformou o templo, organizou todo o funcionamento do templo, todo o trabalho dos obreiros, sacerdotes, levitas, cantores, tirou para fora do templo tudo que era imundície de estátuas, de ídolos e de tudo que não agradava a Deus. Então ele fez uma purificação geral do templo. E esta Páscoa, comemorada pelo povo ali na época de Josias, foi a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa, conforme diz o tópico 3.2 da nossa lição, a Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Ela deveria ser festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Então, quando vem um avivamento, quando o Espírito Santo promove um avivamento no meio do seu povo, então a consequência natural deste avivamento é a obediência à palavra de Deus, é um concerto com o Senhor, porque a nossa fé genuína, ela se expressa, ela se materializa na prática por meio das boas obras, conforme orienta as Escrituras Sagradas. Então, concluindo a nossa lição de hoje, Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Ele foi um rei reformista que conduziu o povo a um grande avivamento espiritual. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, atualmente não podemos dizer que as Escrituras estão perdidas no sentido literal nas nossas igrejas. Pelo contrário, a Bíblia é o livro de maior circulação. Contudo, é um livro perdido para multidões em todo o mundo. Nunca na história da humanidade o povo teve tanto acesso a exemplares da Bíblia Sagrada. No Brasil, por exemplo, temos Bíblias em diversos formatos, publicadas por diversas editoras, diversas traduções da Bíblia, Bíblias de estudo. Temos Bíblia para tudo quanto é gosto. Temos Bíblias nos celulares, nos aplicativos. O povo nunca teve a Bíblia tão perto dele, mas também o povo nunca teve tão distante do conhecimento e principalmente da prática da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E nós, como professores de escola dominical, somos chamados por Deus para incentivar o povo a ler a Bíblia, a praticar a Bíblia, a obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua igreja, a minha igreja, a igreja de todos nós, para que a Bíblia seja a autoridade máxima na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos púlpitos. Que os nossos púlpitos ensine, pregue e fale a palavra de Deus como ela é, corretamente interpretada, sem acrescentar e sem tirar nada. Diz aqui na nossa lição: a leitura da Bíblia evita o pecado e o pecado evita a leitura da Bíblia. Quando o povo está em pecado, ele evita ler a Bíblia, evita ouvir a palavra de Deus, porque ao ter contato com a palavra de Deus, as nossas obras mais são reprovadas. Mas quem lê a Bíblia, quem pratica a palavra de Deus, ele evita o pecado. Amém? Muito bem, chegamos assim ao final de mais um programa EBD em Síntese. Nós agradecemos a você pela audiência semanal aqui pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró.
Deus abençoe você, a sua igreja. Vamos nos preparar para o retorno da Escola Bíblica Dominical presencial em todas as nossas igrejas. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.